Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 27 de fevereiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão José Faustino e Silvério Cunha para a edição do programa desta semana. Vamos analisar as principais notícias dos últimos dias. Numa semana em que passaram 4 anos sobre o início da guerra na Ucrânia. Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia não quebrou os ucranianos, nem alcançou os seus objetivos, destacando a resistência contínua de Kiev. A guerra essa é cada vez mais violenta, com as notícias e até reportagens com diversos militares no terreno a dizer que a tecnologia aumentou a violência no campo de batalha, uma desumanização da própria guerra. As tentativas de diálogo e negociações de alto nível prosseguem em várias frentes, mas sem grandes progressos, digo mesmo, sem grande esperança para a paz. José Faustino, boa tarde, e Silvério Cunha, bem-vindos. Começo por perguntar a Silvério Cunha, 4 anos de guerra sem fim à vista, num conflito que já vai longo. Já vai longo, é mais longo que todos os anos de guerra, de conflitos em que a Rússia se meteu à União Soviética após 1945. Já vai mais de 2 milhões de mortos dos dois lados, calcula-se que pelo menos 1.100.000 mortos do lado russo, o que quer dizer que vai ter reflexos brutais no futuro, porque isto é mesmo assim, quer dizer, não é preciso, eu sei que há teses, enfim, puramente baseadas na demografia, para tirar, digamos, ilações políticas daí, mas é um facto que países como a Ucrânia, países como a Rússia, não só sofrem uma sangria enorme, como são países que estão em inverno demográfico também, portanto, acontece que esses tipo de unidades políticas desses Estados, quando estão assim, têm problemas no futuro muito graves, com conflitos que matem muita gente. E, além do mais, há um problema aqui de fundo que é este. As origens de todas as guerras, enfim, já falámos disso várias vezes aqui, todas as guerras têm que ter um racional, chamado racional, isto é, as guerras no fundo são, como dizia o Clausewitz, a política seguida por outros meios. Portanto, as guerras têm uma finalidade de, sempre foi encarada assim até 1945, claro, no direito internacional as guerras existiam com uma finalidade política, com a finalidade de resolver questões políticas que a diplomacia não resolvia, e por isso, aliás, é que o chamado ius in bello, isto é, o direito sobre o comportamento dos Estados na guerra, já existia desde o século XIX, precisamente porque se achava que a guerra, no fundo, era uma mão longa da política internacional. Entretanto, depois de 45, isso deixou de ser assim, mas a verdade é que, seja como for, nunca deixou de ser, a guerra deixou de ter um racional, isto é, tinha que ter um objetivo claro no horizonte histórico, que desse, digamos assim, a um Estado sentido entrar em guerra. Ora bem, claro, geralmente excetuam-se desses casos as chamadas guerras existenciais, ou seja, de vida ou de morte, em que um Estado, digamos assim, põe todas as cartas, digamos assim, em cima da mesa e, por conseguinte, se não ganha, morre, digamos assim. Ora, a questão que se põe aqui é que Vladimir Putin pôs, e esta questão passou um bocado despercebida no princípio, mas eu já chamei a atenção, já há muitos programas aqui, desde que começou a invasão, chamei a atenção para o célebre ensaio que ele publicou cerca de 6 meses antes da invasão, em que ele tentava justificar, do ponto de vista quase, digamos assim, político-filosófico, se assim se pode dizer, histórico-político, identitário, etc., as razões porque a Ucrânia toda devia ser russa. Portanto, nós temos aqui uma espécie de horizonte histórico que Putin pôs à frente como sendo aquilo que seria, digamos assim, a captação da Ucrânia como um território que foi, no fundo, o núcleo de onde nasceu a Rússia, digamos, moderna, do século XVII em diante, para depois, então, dizer que a lógica era que a Ucrânia, enfim, se fosse pelo menos um Estado satélite ou então fosse mesmo território russo. Cresce que aquela zona, como se sabe, foi sempre uma zona muito disputada, foi a zona que parte foi polaca, parte foi do Império Austro-Húngaro, parte foi da Rússia, parte foi independente durante uns tempos, depois deixou de ser. Aqueles problemas da Europa Oriental são problemas muito complicados porque historicamente são recentes e a Primeira Guerra veio só complicar tudo. E a Segunda Guerra, com a Guerra Fria, não resolveu problema nenhum. Portanto, o racional que foi posto à frente da invasão da Ucrânia por Putin é um racional que a pergunta que se põe hoje, pode-se pôr, é uma questão teórica interessante, porque é uma questão muito prática, porque está a morrer tanta gente. A questão teórica é esta.
qual é o racional que cabe no horizonte histórico de Putin? Ora, o racional que cabe no horizonte histórico de Putin não é racional nenhum por uma razão. Porque, de acordo com aquele ensaio que ele publicou até uns meses antes, era absorver a Ucrânia toda, que em 1991 foi reconhecida pelo direito internacional como Estado soberano. E pela própria Rússia da época. Portanto, a questão que se coloca aqui é esta. É que as fronteiras, quando se discutem fronteiras, não se pode discutir fronteiras com essas identidades históricas a um nível tal, porque daqui a um bocado nós estamos aqui a ceder o nosso Minho e a Galiza tem que ser cedido à Alemanha porque estiveram lá, ou aos suecos, porque estiveram lá os suevos. Houve um reino suevo lá durante 300 e tal anos. Quer dizer, quando se recua a estes níveis, são níveis que não cabem naquilo que eu estava a dizer, que é o horizonte histórico do racional de uma guerra. E o que é que sucede no caso de Putin, no caso da Ucrânia, para terminar? É que a guerra agora tem um problema. É que, de facto, Putin necessita de ter resultados, porque senão há também um problema que agora se põe ao próprio regime, que é, morre 1.100.000 russos. Atenção, eu penso que a sociedade russa sente isso. Mesmo quando venham lá da Sibéria, 1.100.000 russos, um país de 139 milhões de habitantes, já é muito. Já se faz sentir. Ora, para quê? Para quê? Quer dizer, a questão que as pessoas põem, os pais, as mães, os amigos, os irmãos, os filhos, a sociedade, aquilo que a sociedade põe, que pergunta é sempre esta. Esta guerra é para quê? Serve para quê? Serviu para quê? Para nos defendermos de uma ofensiva? Claro que Putin vem sempre com aquela ideia de que o problema era este, é que a NATO queria cercar a Rússia. Bem, a NATO agora, o que ele fez foi acentuar isso. A Finlândia e a Suécia estão ali, não eram da NATO, estão ali, e sucede que os Bálticos também. Portanto, há aqui um problema que é este. Eu penso que Putin cometeu um erro estratégico, porque confundiu um projeto de poder pessoal com um projeto identitário, que na verdade não tem muito sentido, porque ele não pode ressuscitar nem a União Soviética, nem o Império Russo de outrora. E agora, esta guerra é um impasse terrível, porque é um impasse carniceiro, isto é, mata-se gente todos os dias, e a pergunta é, para quê? Qual é o interesse estratégico e a finalidade? Eu terminaria dizendo assim, portanto, deixe-me só concluir, dizendo assim, em suma, 4 anos depois, na verdade, há dias houve um especialista que disse, avançou mais uns quilómetros aqui, uns quilómetros acolá, estamos piores que na Primeira Guerra Mundial. E acontece que tudo isto vai dar um cenário internacional, acentua muito a violência internacional, porque estas coisas assim, as guerras pegam-se, são contagiosas, como havemos de ver, não é? Agora temos a guerra Paquistão-Afeganistão, como já veremos, e o que sucede no fundo é que cria-se um ambiente tal que abre o caminho à irracionalidade política. A irracionalidade política é o pior que pode acontecer. José Faustino, este é um conflito que está para durar, portanto, está congelado, mas em permanente ação. Até quando? Porque o tal racional, partilhas desta visão que não se consegue identificar um racional na ação da Rússia neste conflito? Não, pois, concordo com aquilo que se disse e também não sei responder a essa pergunta, não sei quando é que isso acaba. Porque, de facto, a Ucrânia tem que resistir. Portanto, ali tem uma posição de resistente, tem que resistir. Pois eles bombardeiam aquilo todos os dias. E os russos, de facto, o Putin, à luz seja daquilo que for, inclusivamente dessa doutrina que ele defende, ou de recuperar todo o povo todo o povo russo, e não ficar ninguém para trás, etc., todas essas coisas, os territórios, tudo o que se quiser. Ele não consegue encontrar agora uma justificação para os prejuízos que tem tido. Os custos não justificam os resultados. De maneira que, inevitavelmente, ele continuará a lutar e continuará em guerra. A Ucrânia continuará a resistir. Já Faustino, permita-me só fazer aqui um paralelismo, porque conhece bem esse caso. Já reparou que corre sempre tudo mal quando um regime liga a sua sobrevivência a uma guerra? Exato. Pois, mas é verdade. Mas o ponto agora aqui, e isso é muito importante, porque acresce mais, vamos dizer, a questão existencial do próprio ditador, do próprio Putin, não é? Porque ele agora tem que justificar ao povo e tem que justificar ele próprio e à sua corte, digamos assim. Agora,
Eu parece-me que a intervenção americana como elemento para fazer de mediador deste conflito, embora seja parte, porque embora agora Trump tenha recuado um bocado, os Estados Unidos têm apoiado a Ucrânia, não há dúvida absolutamente nenhuma. Mas esta diplomacia comercial, diplomacia/comercial do Trump é uma coisa esquisita, porque discute-se paz, discute-se guerra, discute-se empreendimentos, discute-se investimentos, é para ali uma confusão. Aliás, o representante dele, o genro e o outro, são operadores imobiliários, portanto é gente dos negócios, e ali mistura-se tudo. O que não contribui, na minha opinião, também para a resolução do problema. A mim parece-me que numa tentativa de conseguirmos ter um prazo, ter um horizonte possível de haver paz para aquele povo, parece-me que a Europa tem que sair da sua zona de conforto também no campo diplomático. E sair na sua zona de conforto é não virar as costas totalmente ao Putin, mas negociar com o Putin. Tem que falar com o Putin. Não é com Trump, quer dizer, a Europa é parte interessada. Hoje praticamente está a custear as despesas todas daquilo. E é a primeira parte interessada. É a primeira parte interessada. Mesmo nas sanções económicas, nos futuros acordos económicos legítimos e não de trafolhice tipo Trump, a Europa tem todo o interesse em mudar de estratégia. Todo o interesse em mudar de estratégia. E mais, sem precisar daquele vira-casacas do Orban, que aquilo é uma coisa insuportável, portanto, sem perder a face, tanto faz o chanceler, especialmente esse, que não está em período eleitoral, o francês está em período eleitoral, mas sem perder a face, qualquer um desses dirigentes, até a senhora Meloni, pode perfeitamente falar com o Putin de igual para igual, sem problema absolutamente nenhum. Os dois ou três, os ingleses, por exemplo, mas sem problema absolutamente nenhum, e pôr as coisas e entrar nesta coisa. Não sei se é entrar naquelas conversações que têm sido feitas, se é entrar noutras. Daquilo que tenho pensado na última semana, parece-me a mim as únicas está sempre complicada. Parece-me mais uma saída, ou uma saída possível, para se chegar a um entendimento e a um acordo. Porque a esta fase a que se chegou, também se compreende, e é fácil de perceber, que aquela questão... Há questões que não vale a pena, quer dizer, o Putin terá que abrir a mão disso. Mas tudo se negocia. A questão dos territórios, no mínimo, a Ucrânia não consegue reverter territórios ocupados. Portanto, vai ser uma coisa semelhante àquela de... A Crimeia também não. 2012, não foi aquela 14, vai ser uma coisa semelhante. Ficar nas linhas atuais. Isso a mim parece-me razoável, e a pouco e pouco tentar um equilíbrio. Mas eu acho que só se consegue, de facto, com uma entrada a sério, não é entrada a pé juntos, não é nada, uma entrada diplomática, com a verdadeira diplomacia da Europa. E isso é uma coisa que parece-me que Zelensky será muito, muito receptivo a isso, embora ele disse esta semana que só o presidente Trump é que consegue um tratado de paz com Putin. Não será bem assim. Não será bem assim. Aliás, eu cada vez duvido mais disso. Porque cada vez estou mais convicto da minha teoria e da minha crença, vale o que vale, de que Putin tem Trump na mão, e há muitos interesses ali misturados, que não é fácil, Trump mesmo também não é fácil ceder a determinadas coisas. E, portanto, não vai levar... Portanto, nada é favorável. Eu só vejo ali como saída a entrada diplomática da União Europeia naquilo. Entretanto, se os conflitos se pegam uns aos outros, o Paquistão lançou na última madrugada uma série de bombardeamentos contra as principais cidades do Afeganistão, hora depois de Cabul ter conduzido uma ofensiva na zona fronteiriça. Silvério Cunha, este é um conflito num país que também faz fronteira com o Irão, que é o caso do Paquistão,
e, entretanto, a China, também o próprio Irão e a Rússia já demonstraram interesse em mediar o conflito para se chegar à paz. O que é que aqui se passa nesta zona do planeta? O que se passa é uma coisa muito antiga, deve dizer-se. A questão é esta, e parece que não, mas é mesmo muito antiga. Historicamente, vem do século XIX. O Afeganistão e o Paquistão, como sabe, o Paquistão, a Índia e o Bangladesh eram o grande império da Índia dos britânicos, no século XIX. E os britânicos... Grande colónia, né? Portanto, era tudo uma só colónia, é bom lembrar. E os ingleses quiseram o Afeganistão, muitas vezes, entrar lá, os russos também. O Afeganistão foi sempre cobiçado, quer pelos russos, quer pelos britânicos, sempre por razões diferentes. Os britânicos queriam alargar o seu império. E os russos queriam, através do Afeganistão, chegar aos mares quentes, que era o Golfo Pérsico. E o Oceano Índico. Ora, acontece que, na verdade, os afegãos nunca se deixaram dominar por ninguém. E isto é muito curioso porque já o Essa de Queiroz, nas suas cartas de Inglaterra, tem, na primeira carta, observações sobre o comportamento do Império Britânico que faz quer à Irlanda, quer ao Afeganistão, dizendo que aquilo não queria resultar. É engraçado que o Essa de Queiroz viu que foi diplomata e teve escritos sobre questões diplomáticas, escreveu várias coisas interessantes. Acontece que, de facto, o Essa de Queiroz já falava nisso. Portanto, houve sempre um problema com o Afeganistão. E então os britânicos, e é isto que está aqui em causa agora para os confrontos, porque diretamente, é que os britânicos estabeleceram a fronteira entre o Paquistão, seu antigo Império indiano, digamos assim, entre o Paquistão e o Afeganistão, que é a linha de Durand. A linha de Durand, chamada linha de Durand, a linha de Durand é uma linha que foi determinada pelos britânicos. Os afegãos nunca aceitaram isso. E de tal maneira, e a linha de Durand tem um problema, como na altura tiveram problemas de todas as fronteiras coloniais, é que ali, naquela zona, de um lado e do outro, habita o mesmo povo, que são os Pashtun. E, portanto, os britânicos fizeram ali uma divisória que lhes convinha, claro, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da delimitação da fronteira, mas que está próximo de Cabul, diga-se passagem, porque Cabul está muito junto à fronteira com o Paquistão e, portanto, os afegãos sempre sentiram que o lado Pashtun do Paquistão era afegão. Aliás, aquela cidade de Peshawar, por exemplo, fala-se muito de Peshawar. Peshawar, durante o conflito que houve no Afeganistão, era um sítio, uma terra terrível, porque estavam lá as pessoas da Al-Qaeda, estavam lá os afegãos todos contra os americanos. O Paquistão era aliado dos americanos, mas toda a gente sabia que lá aquilo era uma zona de trocas e baldrocas, e até, aliás, como se sabe, o Osama Bin Laden foi atacado, estava naquela zona. Aquela zona, que é a zona de Peshawar, é uma zona que, no fundo, tanto podia ser afegã como paquistanesa. Ora, os britânicos delimitaram aquilo, o Paquistão aceitou, o Paquistão independente aceitou, os afegãos nunca aceitaram, até hoje contestam aquela linha de fronteira, que é uma linha de fronteira de 1600 e tal quilómetros, portanto, é uma coisa enorme. Até me parece que é mais, perto de talvez mais. E acontece que os afegãos, portanto, têm um problema ali que é este, é que, de facto, entre os dois Estados há um problema jurídico internacional que vem dos tempos coloniais e que passou para os tempos da independência. Esta é uma das questões. Qual é o interesse dos outros Estados metidos no assunto? Primeiro, a China quer apaziguar tudo e todos, por uma razão muito simples, porque não quer conflitos no Xinjiang, que é de maioria turcófona, passam-se lá coisas que ninguém sabe o que é que está a acontecer, há muitas suspeitas de muita coisa, e portanto a China não quer que se fale no Xinjiang, e o Xinjiang está ali mesmo encostado, digamos, àquela zona da Ásia Central. Portanto, não quer distúrbios naquela zona que façam excitar os ânimos, porque toda aquela população, é bom dizer, aquela população da Ásia Central tem uma forte influência turcófona, porque realmente os turcos estiveram por ali, o grande Império Turco, historicamente falando, aquilo são populações que têm muita influência turca, e é espantoso que no Xinjiang, que é uma província chinesa, a mais encostada à Ásia Central, que é enorme, tenha uma população que é toda muçulmana e turcófona. Aliás, eles não têm sequer, até as características não são asiáticas, eles são brancos. Basicamente são brancos. Portanto, acontece que, de facto, há ali um problema que a China não tem interesse. Os Estados Unidos e a Rússia também não têm interesse porque são zonas... Os Estados Unidos têm o Paquistão, é uma potência nuclear, faz fronteira com a Índia, claro que a Índia também tem problemas de interesses. A Índia, embora sempre de um ponto de vista que é, não quer problemas, mas tem uma questão internacional aberta com Caxemira, com o Paquistão, e o Paquistão, que é uma potência nuclear, não está disposto a que aconteça o que tem acontecido nos últimos tempos. É que nos últimos tempos os afegãos
têm levado a cabo atentados, isto é, guerrilheiros afegãos têm levado a cabo atentados no Paquistão. E o que é que, no fundo, fica para os paquistaneses? É aquela necessidade de os perseguir até território afegão. E eles vão para o território afegão e lá é uma anarquia completa com os talibã no poder e, portanto, o Paquistão fica ali parado e o Paquistão começou a perseguir dentro do território afegão esses guerrilheiros, esses grupos, que são grupos um bocado até desorganizados. Não penso que até o governo afegão tenha mão neles, só que o governo afegão protege-os. Não tem mão neles, não manda, mas como fazia com a Al-Qaeda, diziam que eram convidados. Estão lá, vivem lá, o Afeganistão são 14 etnias diferentes, os pashtuns são os mais importantes, e o Paquistão, portanto, tem necessidade de garantir aquela fronteira, que é uma fronteira muito cinzenta, e, portanto, resolveu agora abrir uma guerra, que na verdade hoje é tida como sendo uma guerra entre Estados, por uma razão, porque o Paquistão bombardeou cidades com a aviação, a sério, cidades afegãs, e disse claramente, já o governo paquistanês, que é uma questão que se põe com o Estado afegão. Portanto, já não é uma questão de dizer que há uma fronteira onde há gente que passa de um lado e do outro, contrabandistas, guerrilheiros e malfeitores em geral, ou terroristas, o que queiram chamar, e que tem influência naquilo. Finalmente, a Rússia e os Estados Unidos são atentos por uma razão, porque aquela zona é uma zona fulcral atualmente. E sendo a zona fulcral, claro que diz respeito quer à Rússia, que olha para tudo aquilo com muita precaução, porque está próximo das suas fronteiras também, quer os Estados Unidos, que tem ali bases e que está ligado a toda a questão do Irão, e, por conseguinte, há ali uma precaução muito grande. Finalmente, é bom dizer o seguinte, para terminar, o Paquistão é um país que tem uma potência nuclear e é um aliado dos Estados Unidos, mas não incondicional. O Paquistão tem uma política muito própria. E toda a gente sabe, por exemplo, que durante a guerra no Afeganistão, o Paquistão teve uma atitude dualista muito grande e toda a gente sabia e dizia-se que os serviços secretos paquistaneses, por exemplo, estavam feitos com a Al-Qaeda. E por isso é que os americanos, aliás, falhavam muito os seus objetivos, quando partilhavam isso com os seus aliados paquistaneses. É que o próprio Estado paquistanês, que era aliado dos norte-americanos, tinha no seu exército, nos seus serviços de informação, pessoas que estavam, de facto, do outro lado. E isto, por fim, tem a ver com uma questão que nunca é posta, digamos, aqui compreensivelmente. Um país como o Afeganistão, que é montanhoso, que é tribal, que é meio feudal em grande medida, que tem 14 etnias diferentes, que falam línguas diferentes, embora os pashtuns tenham maioria relativa, é um país que é o terreno ideal para que nasçam ali tudo e mais alguma coisa. José Faustino, o governo do Paquistão disse que esta é mesmo uma guerra aberta contra o regime talibã. Já percebemos que há este histórico todo, mas a ser uma guerra entre Estados parece estar aqui num outro nível de conflito. Não, o problema, como o professor explicou, é este. É que, devido às características últimas décadas geográficas e tudo mais, sempre se quis estabilizar aquilo naquela zona, mas nunca foi possível. Toda a gente lá andou e, de um certo modo, toda a gente perdeu. Ou seja, comparando, como dizia lá o general em relação aos portugueses, não se governam, não se deixam governar. Porque esta é que é a verdade. Americanos e soviéticos. Os soviéticos já lá passaram todos, agora o Paquistão. Ninguém tem hipótese. Porquê? Porque aquilo tem muitas etnias, tem muitos interesses, cada um mete-se por ser buraco, aquilo é difícil progredir naquele terreno. Senhores da guerra. Os inimigos de hoje foram os aliados de ontem. E, portanto, aquilo é uma os inimigos da manhã. E ninguém percebe nada. Quer dizer, aquilo, se fosse como na bola, cada um tinha a sua cor, mas eles não têm, não se distinguem. É um problema muito complicado que ali está. E depois, há aqui outra coisa que o professor também falou, o próprio Paquistão não é só este ou aquele, não confiar nele. É pouco fiável. É um país pouco confiável. É um país pouco confiável. De alianças, muito escorregadio, muito confuso. E depois está ali num ponto, e a verdade é que é uma zona, não como nós a conhecemos, e cá venha com a minha teoria das bolachas e do leitinho quente, ali não há bolacha nem leitinho quente. Ali há guerra, por isso simplesmente aquela gente não para, aquilo está em guerra há anos, não se pensa que foi quando os russos quiseram lá ir para o Afeganistão, depois foram os americanos, foi isso tudo. Não, aquilo foi sempre em guerra. Os aliados, uns de hoje, inimigos da manhã, como estamos a dizer, tudo aquilo andou sempre ali num grande rebuliço. E o Paquistão agora, tudo indica, querem
na perspectiva deles, definitivamente resolver o problema. Só que, volto ao princípio daquilo que disse, o Afeganistão, aquilo não é possível, não é possível. Porque os americanos tiveram o Afeganistão dominado. E eu acho que nem durou Chegaram lá 20 anos. 20 anos, mas não durou uma semana. Acho que não foi uma semana. Sim. E os talibãs tomaram conta daquilo. Não, os talibãs tomaram conta de Cabul, ainda estavam os americanos na base de Bagram. Exatamente, fugiram. E fugiram foi aquela coisa lamentável, terrível. Não é? Portanto, aquilo não há foi hipótese. Terrível, não há fuga foi terrível. Não há hipótese. E depois, não é que manchou logo o Biden, manchou logo a presença do Biden. Foi uma mancha negra que eles têm. O que é certo é que o Paquistão é uma potência nuclear. Isso para fazer contraponto com a Índia, que é outra potência nuclear. E, portanto, não vai utilizar nada cá da energia nuclear. Isso penso que está afastado. Agora, mas tem um exército poderoso? Tem um exército poderoso, com certeza que tem. E agora, lá está, a tal dificuldade do Afeganistão. Portanto, aí está outra guerra que, dependendo de muita coisa, vamos ver o tempo que ela vai durar. Mas a tendência é para não parar. Com mais tratado, menos tratado, ainda corremos o risco de ser a 9ª guerra que o Trump acaba, não é? Ainda corremos. Se ela qualquer dia houver ali qualquer entendimento, já falas não do acaba Trump, nada, não é? Vamos falar de Trump, precisamente. Aliás, das 8 guerras que ele acabou, ainda não acabou com nenhuma. Aliás, deixa-me só contar uma nota que agora corre nas redes hoje, que diz assim: se Trump fosse presidente dos Estados Unidos, não havia guerra entre Paquistão e Afeganistão. Se ele fosse presidente, ele é presidente. A gente goza já. Mas estará Trump a caminhar para a guerra com o Irão? Os Estados Unidos e o Irão concluíram uma nova ronda de negociações nuclear importante em Genebra, sem chegar a um acordo definitivo, apesar de terem feito o que um mediador chamou de progressos significativos. Estamos mesmo à beira de um conflito, depois da movimentação militar que os norte-americanos fizeram até agora. Silvério Cunha. Bem, se nós olharmos com tanta tropa à volta, será que aquilo é só para dizer que lá estão? Se nós olharmos para as evidências, eu acho que tem que vai haver uma intervenção militar americana, porque esta é a maior concentração de tropas desde a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, digamos assim. A intervenção do Iraque em 2003. Portanto, em 23 anos, é a segunda maior concentração de tropas. É bom lembrar que aquele porta-aviões, aquele primeiro que foi até, e que chegou lá, que está lá, o outro ainda foi em caminho, só o porta-aviões tem 6.000 soldados, quer dizer, aquilo é uma fortaleza militar voadora e naval, não é? O outro, fora, que ele vai a caminho, até os canos de esgoto entupidos, quer dizer. Ali outro dia, mas é uma coisa extraordinária, quer dizer. Mas acontece que, mas isto para dizer que estes porta-aviões são porta-aviões que só têm fortalezas voadoras, em certo sentido, porque levam muitos aviões e, por outro lado, levam um número de tropas enorme, até porque um porta-aviões nunca vai sozinho, vão sempre 2 ou 3 destroyers ou cruzadores ou fragatas, ou 4 ou 5, portanto aquilo é um exército. É um exército. Agora, olhando para isto tudo, eu diria assim, quer dizer, era o que faltava agora, quer dizer, o que faltava em sentido, Deus queira que não haja guerra nenhuma e que isso se resolva pela diplomacia, mas a verdade é esta, é que eu não vejo que sentido, até porque eu julgo que internamente para Trump seria péssimo, que Trump está com um problema de facto, é que a maior parte da opinião pública americana, incluindo a MAGA, não quer intervenções, estão fartos de intervenções. E Trump prometeu que não havia haver intervenções. É que Trump é um isolacionista há século XIX que veio prometer isso. Portanto, ele próprio diz que é a doutrina de honra, que é de não intervenção. Portanto, ele não pode, à partida, pôr em perigo as suas bases eleitorais, porque as suas bases eleitorais muitas vezes dizem que são primárias em tudo, isto é, são primárias em certas coisas, que, sei lá, só preciso dizem que ele é Deus, mas também são primárias no sentido de se ele prometeu, ele tem que cumprir. Não há aqui subtilezas geopolíticas e geoestratégicas para aquela base eleitoral. Aquela base eleitoral é uma base que sempre existiu nos Estados Unidos, corresponde a 20% a 25% logo do eleitorado, sempre, e que sempre existiu daquela maneira, sempre. Já não queriam intervir na Segunda Guerra Mundial, etc. Até não gostam dos europeus, acham que os europeus têm ressentimento contra os europeus. São os descendentes quase diretos, diria assim, de toda aquela gente que a partir de 1630, século XVII, fugiram da Europa para a América.
Os primeiros colonizadores americanos fugiram, religiosos, muito religiosos, protestantes, fugiram. E deve dizer-se uma coisa interessante, já agora deixem-me dizer isto. Eles têm, é bom dizer que toda essa gente que fez aquela figura do WASP, não é? White Anglo-Saxon Protestant, portanto, aqueles que na política mandavam, são os brancos anglo-saxónicos, de origem anglo-saxónica, portanto, Europa do Norte e protestantes, eram pessoas que tinham vários ódios bem pré-definidos. Um deles, por exemplo, eram os católicos. Os judeus eram outros, os católicos eram outros, e, portanto, e claro, e durante a Guerra Fria os comunistas também. Mas antes disso, eram os judeus e os católicos. Detestavam-nos, porque a fundação dos Estados Unidos é, de facto, uma negação da contra-reforma das guerras da religião do século XVII. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que a base eleitoral de Trump não quer a intervenção, mas Trump tem um problema, é que Trump, na verdade, está-se a sentir obrigado a intervir. Não é por causa da democracia e daqueles milhares de mortos do regime iraniano. É por causa de questões de ordem vária e é inclusive para ver se eliminam e porque o seu grande aliado Israel, que é ali, enfim, vê-se existencialmente sempre ameaçado pelo Irão e porque, de facto, o Irão é uma potência regional e, portanto, a ideia é aniquilar o Irão e derrubar o regime se possível. Mas, seja como for, a questão é mais difícil do que na Venezuela, é mais difícil do que uma invasão terrestre, isso é impensável, porque seria uma coisa dificílima. E depois há a negatividade também dos países do Golfo que querem estabilidade, e sabem que um país daqueles, se entrar em instabilidade, o Irão é explosivo. Portanto, mas ao mesmo tempo, o que se põe aqui é isto, é que depois de, já viram o que era a figura que Trump fazia, se depois de deslocar estes meios todos para lá, saísse uma notícia a dizer não, afinal chegaram a acordo e está tudo normal. Bem, isto não tem sentido. Aliás, vê-se que Trump, o governo americano, com o discurso de Trump, tem uma dificuldade em explicar uma coisa que ele já disse. Ele já disse que as questões nucleares estavam resolvidas porque aquele bombardeamento em junho resolveu tudo. E agora o argumento é, afinal não resolveu tudo. Afinal eles têm armas, ou podem ter armas nucleares. O que à partida significa que há aqui uma inexatidão, de um lado ou do outro, de uma vez ou de outra. Ou estão a mentir, ou mentiram em julho, ou mentiram, ou mentem agora. Portanto, a questão que se coloca é esta. Eu acho que é inevitável haver qualquer coisa. Porquê? Porque eles continuam-se a deslocar tanta coisa. E vou dizer outra coisa para acabar. É que, de facto, os próximos 2 dias são talvez vitais. Eu vi há bocado uma observação de uma observadora, de uma politóloga americana, que sabe as coisas das relações internacionais, e ela diz uma coisa curiosa, chama a atenção para o facto dos próximos 2 dias, 3 dias, até simbolicamente, querem dizer qualquer coisa do Médio Oriente. Ela explicou, tem a ver com religião, isto parece que não, mas conta muito, ainda naqueles sítios. Tem a ver com a religião, e ela diz que é provável que possa acontecer qualquer coisa dessa altura, porque seria simbólico. Porquê? Porque há uma data persa sobre o poderio persa. E, portanto, poderia ser um momento simbólico, que joga-se muito estas coisas assim, de ataque. E reparem, para terminar, é que se Trump não fizer nada, então deslocou aquela gente toda para lá fazer o quê? José Faustino, esta é uma das questões que se coloca. Outra é também sobre o próprio Irão, que tem um regime que, de acordo com as análises que fazemos, também está mais frágil agora do que estava, por exemplo, há 2 anos, 3 anos, 5 anos. Pois, vamos lá ver. Isto não foi uma coisa que surgiu assim de repente, não sei se vocês se lembram, eu já estou lá como outro, não me quero citar a mim mesmo, mas eu disse agora a seguir, a Venezuela vai ser o Irão, tal e qual. Agora, qualquer dia venho aqui depois dizer qual é que é a seguinte. Porque este é já percebemos o modo de operação do Trump. Isso eu já disse e cada vez me ri mais quando vejo o Trump disse. Não interessa o que o Trump diz, interessa o que o Trump faz. Facto, o porta-aviões Gerald Ford vai a caminho de Israel. Facto. Os outros já lá estão, no outro lado. Tudo isso. Quer dizer, eu tenho ouvido coisas estapafúrdias, não é? O porta-aviões, não os que estão lá mais a sul, não os que estão mais a norte, ninguém se vai meter ninguém vai passar, por exemplo, um porta-aviões pelo canal de Suez. Não vai. Então, isso é uma coisa, é fragilizar, como a pessoa disse, um exército, quer dizer, metê-lo numa garganta. Isso, já o Sun Tzu há 2000 anos dizia que isso era a maior asneira que se podia fazer. À parte de tudo isso, Trump tem que deslocar e manda para lá, agora como se também diz, pronto, eu não gosto muito do termo, está a pôr a carne toda no assador. Porque o Trump, e falámos nisso a semana passada, e o professor Silvério Cunha foi lá buscar a doutrina Magma, mas eu vou buscar a teoria das bolachas. É um problema complicado.
Pois é. E eu digo-lhe uma coisa, é uma grande fraqueza dos Estados Unidos, com Trump ou sem Trump, os Estados Unidos, como a Europa, não temos combatentes. É verdade. Não temos combatentes. Porque, quer dizer, dito de outra forma, eu faço sempre a exceção dos nórdicos, que são vikings, não é? Os vikings são vikings. Os prussianos, terríveis. Os ucranianos. Aqueles homens de Maria e os russos. Aqueles são guerreiros que ali estão. Nós aqui comemos bolachinhas. Os britânicos também são um bocadinho. Os britânicos dentro daquela petulância deles, todo aquele snobismo e tal, mas são tramados, desce pelo casaco e depois aquilo é complicado. Aliás, vê-se aí nas claques do futebol e nessas coisas todas, não é? Portanto, é um polimento muito especial. Aliás, os ingleses são muito especiais. O resto, não. Aliás, basta recuar à Segunda Guerra Mundial para ver como é que as várias forças de várias nacionalidades se portaram no terreno. Por exemplo, as forças do eixo. Havia alguma comparação entre o exército alemão e o exército italiano? Nenhuma. Zero. Quer dizer, não há ali comparação absolutamente nenhuma. Bom, Trump tem esse problema. Permita-me dizer uma coisa. Diga. Só para dizer isso. Durante a Guerra Mundial, quando os italianos tentaram atacar a Albânia, para conquistar a Albânia, já na Segunda Guerra Mundial, foram corridos pelos albaneses, que eram os montanheses. Exatamente. Não passavam disso. Tiveram que lá ir os alemães a safar os italianos. É verdade. Os italianos diziam-se uma coisa que, sem menosprezo nenhum para o povo italiano, que eu aprecio muito, dizia-se que eram bons cantores, mas péssimos soldados. Exatamente. Portanto, mas esse é o grande problema. Mas isso já vem de trás. E com estes anos todos de paz que tivemos na Europa, porque o mundo não é de paz, o mundo é de guerra. Falámos há pouco sobre a questão do problema agora no Afeganistão com o Paquistão. Aquilo é sempre guerra. Nós aqui tivemos a grande felicidade no Ocidente termos estes anos todos, estamos há 50, 60, há 70 anos. Eu nasci em paz, portanto, estamos em paz. Isto não é normal. Agora, Trump, o que é que ele faz? Para obter resultados, mete a carne toda no assador, mostra o potencial todo. Agora, depende como é que reagem do outro lado. Claro que a Venezuela é uma ideologia comunista decadente, não é? Em que aquela gente toda fez-se nos negócios com o Trump. Não é? Traíram o Maduro, mas completamente e vergonhosamente, ao ponto de ele retirar aos porta-aviões e tudo aquilo está firme. Está toda a gente a ganhar. Borrifando-se para a democracia, para a Prémio Nobel, para aquela coisa toda. O que não quer dizer que não esteja no acordo umas eleições qualquer dia. Futuras. Uma futura, mas eles já garantiram todos a retaguarda. Claro. Os quadros das artes, os dinheiros, os ouros, tudo isso já está garantido onde tem que estar. Antigamente era na Suíça, hoje há várias Suíças. Portanto, isso já está tudo garantido. Agora, no Irão, a coisa não é assim. Ali fia mais fino. Ali a ideologia é religiosa. Ali há um grande fanatismo. Não é? Eles não são árabes, são persas, mas a religião é a mesma. Atenção. E xiitas. Portanto, a coisa não é fácil. Mas o professor disse, e é verdade, ele está ali, agora meter-se ali num aperto muito complicado. Porque o seu velho aliado israelita, não é? Quer dizer, os israelitas estão em guerra, não é? Estão em preparo-se para estado de guerra, mas para eles é um mal necessário. Para os israelitas, para a existência de Israel, é fundamental atacar o Irão. Quer dizer, isto não pode ser uma oportunidade perdida. E, embora haja toda aquela mistura cultural e não só nos Estados Unidos, os judeus têm muita influência nos Estados Unidos, como bem sabemos. E, portanto, várias delas, principalmente a económica, o Trump está pressionado por todo o lado. Agora, o que é que pode acontecer? Bom, eu arrisco aqui uma análise um bocadinho especulativa, como eu gosto de fazer, e peço desculpa aos nossos ouvintes, mas isto também já faz parte. O que me parece a mim é que o Trump já não vai conseguir recuar. Mas ninguém pensa, eu já ouvi falar nisso, nem vale a pena falar nisso, isso não vai existir. Uma coisa parecida com o Iraque. Isso já não, isso foi das últimas coisas que se fez. Portanto, não vai haver invasões. O professor falou que é um exército, mas é um exército com poucos homens. Não tem lá infantaria, não tem lá fuzileiros, não tem lá nada disso. Nem lá tem a Força Delta tampouco. Ou seja, eles não vão lá meter as botas no terreno. Vão
chatear, entre aspas, o Irão. Eu estou convencidíssimo que vai haver uma intervenção militar no Irão. Aérea, sobretudo. Aérea, umas incursões marítimas, enfim, por ali umas coisas, não sei, não sou especialista militar, mas sim, isso existirá. O que vai permitir uma meia vitória ao Trump, que ele vai dizer que é uma vitória. Porque basta o Irão dizer, bom, está bem, pronto, ok, nós não fazemos nada disso, vamos desistir dos mísseis estratégicos, vamos transformá-los em mísseis táticos, vamos aqui tirar uns dos outros reatores, umas coisas, aquelas coisas que se fazem. E os Estados Unidos aceitam que sim, senhor, e aceitam que podem ficar com a energia nuclear, é legítimo, para fins pacíficos, etc, etc. Ou seja, modificar uma certa coisa para ficar tudo exatamente na mesma. Foi o que aconteceu com os bombardeamentos. Porque essa conversa, já há muito tempo que falo aqui sobre bombardeamentos e várias teorias, desde o tempo do Iraque, mas agora não vou puxar isso aí aqui à colação. O que é certo é que o problema não vai ser resolvido. E eles no Irão não conseguem, como conseguiram na Venezuela, apanhar traidores que lhes proporciona uma operação daquele género. Não, ali não vão trair nada. E muito menos chegar a qualquer tipo de entendimento ao jeito de Trump. Portanto, é inevitável ir para a frente, como aquilo está, mas é inevitável porque ele não tem tropas, para ir muito mais à frente, vai ter que se retirar em algumas condições mais ou menos favoráveis, e se alguma despesa houver a fazer em termos de botas no terreno, como costuma dizer, é da parte dos israelitas. Mas lá está, eles também não podem ir para o Irão, porque não é perto, mas não é tão perto como isso, e desguarnecer o Israel. Isso não pode acontecer. Portanto, não vão chegar a acordo de forma pacífica, vão chegar a acordo ao fim de algum tempo de escaramuças e de guerra e de morrer muita gente. Temos 2 temas ainda para tratar no programa de hoje. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Tenho muitas dúvidas, mas tenho mesmo muitas dúvidas que se consiga mudar o regime no Irão. Temos ainda 2 temas para tratar no programa de hoje. Começo por um tema de maior proximidade. Tomaram hoje posse esta tarde aqui em Évora todos os presidentes, ou todas as presidências das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do país. Uma cerimónia contou com a presença do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, e que decorreu aqui em Évora, na CCDR Alentejo. Não olhando para o resto do país, olhe sim só para a região e para as lideranças escolhidas. Surgem nomes na CCDR, se calhar um pouco mais populares, digamos assim, porque são algumas das pessoas já participaram em diversos atos eleitorais. Por exemplo, como vice-presidente para o Ambiente, Sónia Ramos, antiga deputada, na Educação, Silvina Alhinho, teve já diversos cargos de âmbito autárquico, Lena Cavaco na Agricultura, Marciano Lopes na Saúde e na Cultura Henrique Sinsim, que foi recentemente o candidato do PSD à Câmara Municipal de Évora. Silvério Cunha, esta liderança de CCDR Alentejo com estas pessoas se pode abrir portas para uma regionalização no futuro ou não? Olha, não sei. Eu vou deixar dizer o seguinte: de todas as pessoas que conheço, a doutora Sónia Ramos, a quem desejo as minhas felicidades, e portanto é uma pessoa que, enfim, creio que tem convicções fortes para tentar desempenhar a sua função bem. As outras pessoas, enfim, não as conheço. Pessoas que saíram, sim, conheço. O Dr. Roberto Grilo, por exemplo, que chegou, aliás, a ser meu aluno também. Mas de facto, o que eu penso importante aqui é um bocado isto, é que se tenha, digamos, uma ideia para a região e uma ideia que esteja, digamos, bem plasmada na dinâmica que depois a CCDR vai querer, na sua presidência, imprimir. Não posso dizer mais nada, sinceramente não posso dizer mais nada, pelos frutos conhecereis, naturalmente, mas, enfim, como digo, falo das pessoas que conheço e, enfim, como digo, cumprimento aqui de longe a doutora Sónia Ramos e desejo as minhas felicidades, sem dúvida nenhuma. José Faustino, estes nomes que aqui se apresentam, algum traz surpresa? Há nomes que marcam, por exemplo, o regresso. Silvina Alhinho parecia estar mais afastado da política ativa. Vamos lá ver. De certa forma, há uma data deles que são pessoas próximas de mim, amigos, não é? O Silvina Alhinho, o Sinsim, a Sónia, são pessoas que considero, e
naturalmente não vou aqui também escamotear isso, mas há pessoas que saíram, o professor também disse isso, quer dizer, ficamos aqui sempre num ponto complicado. É o problema da proximidade. O Grilo, a Ana Paula Amendoeira, enfim, gente. A Ana Paula Amendoeira tem um currículo, uma coisa na área da cultura esmagadora, não é? Quer dizer, ela foi substituída, está bem, os cargos não sempre para sempre, houve até abaixo-assinados e tudo isso, sobre essa situação. Seja como for, eu subscrevo com o professor Silvério Cunha, desejo-lhes aos conhecidos e aos desconhecidos êxito na missão que agora começa, mas o Matias tocou naquele ponto que me interessa. Eu, declaração de interesse, sou frontalmente contra a regionalização porque não acredito que ela sirva como fator de desenvolvimento. Quer dizer, eu abro mão, se fizermos uma regionalização, vamos assim chamar, uma descentralização de poderes, a nível municipal, quer dizer, que os municípios tenham o poder que devem ter e o dinheiro necessário para exercer as políticas que necessitam, quer dizer, se fizerem as neiras daquelas, de pôr o pessoal administrativo da saúde dependente das câmaras e os estabelecimentos também, depois os médicos são do Ministério da Saúde. Depois se um gajo está, peço desculpa, se um indivíduo está aflito aqui da isca, vê o INEM, depois vê não sei o quê, quer dizer, agora tivemos este exemplo com a Proteção Civil e com essas coisas todas. Eu acredito numa organização baseada nos municípios e depois com uma coordenação, que já existe as comunidades intermunicipais de coordenação entre os municípios. Pois muito bem, depois coordenados com o governo respectivo. Porque vamos lá ver. E sejamos francos, a famosa região Alentejo, eu ando contrariado porque há o Alentejo Central, que é o nosso, que não é Alentejo Central nenhum, é o distrito de Évora, é Évora, acho que é uma marca, é património mundial, vai ser capital europeia da cultura. O Alentejo Central não é nada, é um nome que arranjaram para aí, é uma parte do Alentejo, é o Alentejo Central, o Alentejo Litoral, até o Alentejo Litoral, até roubaram o mar aos de Beja, coitados, estão zangados com razão, não é? Porque reparem nisto, o indivíduo de Beja, a sede do tal governo regional, não estou a falar da Comissão de Coordenação, isso é diferente, a regionalização não existe. Muito bem, estou a fazer o paralelismo da situação e daquilo que tu puseste, não estou a falar daqueles que tomaram posse, estou a falar nada disso. Vamos ver, a Comissão de Coordenação, o edifício lá onde eles estão, passaria a ser o governo regional. Eu pergunto, que diferença faz a alguém de Beja ou de Porto Alegre que o decisor esteja em Évora, ou que esteja no Terreiro de Paço, ou que esteja no Palácio de São Bento, ou que esteja no Porto, ou em qualquer outro lado? É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. A menos que seja um indivíduo deles, um vizinho, mas que se deslocou para lá. Mas está bem, para Évora é mais perto do que para Lisboa. Mas é só uma questão de distância e de comunidade para a pessoa. Em termos práticos, não há vantagem absolutamente nenhuma. Deixemos-nos de ilusões. Mais ainda, houve agora recentemente estas tragédias todas, destas tempestades todas, e veio outra vez a conversa da regionalização. E eu faço esta pergunta muito simples. E se houvesse regionalização, o que é que mudava? O que é que muda para os nossos conterrâneos e concidadãos dos Açores ou da Madeira? O que mudou para os madeirenses quando tiveram aquelas calamidades? Eles têm autonomia, são autónomos, coitados. Desarrascaram-se como puderam, fizeram o que puderam. E aqui fizemos o mesmo. Uns com mais heroísmo, como a super presidente Ana Abrunhosa, está agora aí nos tops. Eu tenho falar na doutora Ana Abrunhosa, o Santana Lopes, o vizinho da Figueira da Foz, deve estar cheio de ciúmes, mas pronto, isso é lá um problema que se há de resolver. Mas aparecem, ora aí está, de certa forma a Ana Abrunhosa, mal ou bem, desempenhou o papel do autarca e do município. Como de Leiria? Como de Leiria e outros mais, mas como esta foi mais mediática e outros mais. O de Montemor Velho. Como a minha também amiga com alguma concessão, Inês de Medeiros, pronto, e outros mais, portanto, que desempenharam uns de uma maneira, outros de outra, mas com zanga, seja como for. Porque aquilo tem que ser assim. Agora, mas havia um governo regional, por exemplo, no Alentejo, felizmente não fomos muito atingidos, mas vamos ver na zona de Leiria, é lá a zona, como é que se chama? Zona Centro, para ali é a Zona Centro. O que é que adiantava?
Ana Brunhosa zangou-se com o Ministro da Agricultura, pois deram as pazes, claro, mas zangava-se com o Presidente do Governo Regional. Eu não vejo diferença nenhuma. A autoestrada era posta a andar mais depressa. A propósito, agora está já pronta, mas agora vão lá fiscalizá-la. Fiscalizar o quê? Quer dizer, esta gente não aprende de forma nenhuma. A regionalização resolve alguma coisa destas. Por exemplo, o Governo Regional do Centro iria fiscalizar a autoestrada, ou era mesmo o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ou eram os técnicos de Lisboa? Sim, porque esses são mais qualificados de todos os outros, como nós sabemos, não é? E, portanto, nada mudava, absolutamente nada. A única coisa que mudava era haver mais despesa, mais endividamento, mais taxas e mais clientelismo político. Passamos para outra notícia o tema final para o programa de hoje. Claramente, Luís Neves é o novo Ministro da Administração Interna. O até agora Diretor Nacional da Polícia Judiciária foi empossado como Ministro da Administração Interna. Em declarações aos jornalistas, afastou o conflito de interesses por este passado ligado à investigação criminal. Foi um nome que gerou surpresa. Silvério Cunha partilha dessa opinião? Bem, surpresa sim. Eu não tinha na cabeça ninguém em particular e, portanto, para mim seria sempre uma surpresa, acho que também outro nome qualquer. Claro, não foi um político. O que me surpreendeu aqui não foi um político, digamos, do aparelho do PSD. Portanto, aparece como sendo uma espécie de tecnocrata. No fundo, é um tecnocrata que vem tutelar um ministério complexo, que é um ministério, digamos assim, da soberania, faz parte dos chamados ministérios de soberania. Agora, o Dr. Luís Neves, vamos cá ver, e vou examinar já a questão em 2 minutos, em 1 minuto e meio, mas queria chamar a atenção para um ponto. Claro, é sempre de esperar que não se cumpra aqui o célebre princípio de Peter, ou seja, que é aquela pessoa que é promovida sucessivamente pela sua competência até ao ponto em que chega a um lugar onde é incompetente. Bom, que é o princípio de Peter, que é um livro muito antigo, dos anos 60. Exatamente, que é um livro dos anos 60, que causou um grande escândalo na altura e que teve muita influência na gestão, que é de facto essa, que de facto as pessoas são promovidas pelo seu mérito, mas às vezes chegam a um certo momento para um lugar para o qual não estão fadadas e, portanto, passam a ser incompetentes, que é uma coisa espantosa. Uma pessoa competente. O que aconteceu à ex-ministra da Administração Interna? Não, porque a anterior, sim, foi o que aconteceu em certo sentido, embora ela tenha desempenhado papéis muito diferentes e, portanto, e para os quais era muito competente. Bom, agora... Até à altura que foi incompetente. Sem dúvida. Eu devo dizer que, como disse aqui, eu tenho livros da professora Alicia Amaral, que é uma grande administrativista e tudo isso, e que é uma pessoa, portanto, que, enfim, é sabedora e tudo isso. Agora, o novo ministro, desempenhou um papel importante, renovou bastante, digamos assim, a Polícia Judiciária também, teve um papel importante. Agora, será um bom ministro? Nem sempre um bom especialista numa matéria é um bom ministro, como um bom professor não pode ser um mau ministro, como um mau professor pode ser um bom ministro. Quer dizer, as pessoas têm todas o seu grau e a sua capacidade e a sua vocação. Agora, eu penso uma coisa, penso que o Dr. Luís Neves se aceitou é porque se sente capaz, em primeiro lugar. Segundo, é uma pessoa que, nas suas primeiras afirmações, disse uma coisa muito importante. Disse que agora havia que tratar de estruturar a proteção civil e preparar a época dos fogos. O que é muito importante porque o grande perigo que há é de um excelente diretor nacional da Polícia Judiciária não estar atento depois às outras coisas. Não é só às outras polícias. Apareceram logo sindicatos da polícia da GNR a dizer que ele não se podia, é capaz de não se preocupar da mesma maneira, e eu vi até alguns comentadores entrarem em pormenores um bocado ridículos, porque, para ser franco, o Ministério da Justiça Interna é muito mais do que as polícias, é muito mais que isso tudo. Por conseguinte, se me disserem que é um ministro preocupado com a reestruturação de serviços que não funcionam bem no Ministério da Justiça Interna, que é necessário preparar o país para certos momentos graves que se aproximam, que vai ser inevitavelmente a época dos fogos, e a questão da proteção civil, que na verdade continua a não funcionar bem. Se me disserem que ele está preocupado com isso, ele já o disse, ele disse claramente que a prioridade dele é agora a proteção civil e a seguir a época dos fogos. Ao dizer isto, descentrou um bocado a questão das polícias. Portanto, porque não são só os bombeiros, não só a proteção civil, é muita coisa, é um ministério muito extenso. Só lhe falta é a administração do território, em bom rigor. Mas é muito extenso. Portanto, parece-me que ele é uma pessoa que é capaz, isto é, ele sentiu-se capaz e é uma pessoa que tem esse crédito. Eu acho que ele é uma pessoa séria. Eu acho que ele é uma pessoa séria e é uma pessoa que se mostrou, se aceitou, é porque se sente capaz. Se o Primeiro-Ministro o escolheu, é porque acha, eu acho que aqui quem corre mais risco é o Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro escolheu um não político para um ministério que é de soberania, onde, curiosamente, costumam estar até políticos de peso.
Lembramos de que quer o Partido Socialista, quer o PSD, tiveram políticos de peso ao longo da história. Foram sempre políticos de peso. Portanto, eu julgo que é uma escolha baseada em quê? Numa pessoa que desempenhou um bom papel sectorialmente e que agora vai ter que demonstrar que politicamente tem uma visão abrangente do seu Ministério, que tutela coisas muito concretas que, a meu ver, põem em causa a segurança. Já aqui falámos há dias que catástrofes como estas, as naturais, sejam fogos, seja inundações, põem em causa a segurança e fazem parte da defesa do país. Claro. Portanto, ele vai ter um papel aí muito importante. Ele ter dito que estas duas questões são as principais, a proteção civil e a preparação da época dos fogos, dizer isso, para mim, já é muito importante, devo dizer. Agora, discutir se o subsídio corporativo da polícia aqui ou da GNR acolá deve ser assim, deve ser assado, acho sinceramente que é uma questão secundária, porque essa questão de salários não pertence ao Ministro da Administração Interna, pertence ao Ministro das Finanças e ao Governo no seu todo. E é o Primeiro-Ministro o responsável por isso. Acho que o Primeiro-Ministro, nesse sentido, fez uma escolha audaz, devo dizer. Luís Montenegro escolheu como digo, um tecnocrata audaz. Tecnocrata nesse sentido. É um homem não filiado em partido nenhum, um independente que vai desempenhar papéis. E agora, eu só tenho receio de uma coisa, muito francamente. É que ele seja vítima do jogo partidário. Isto é, que os partidos, porque ele não pertence a nenhum partido, porque também não podia, comecem a criticá-lo precisamente por sentirem que é uma pessoa isolada no governo. Esta história dos independentes, os independentes são sempre muito maltratados. São sempre muito maltratados, quer pelos partidos onde estão, e depois... Quer pela oposição. Não se diga só para terminar que é um caso, digamos, virgem, porque não é. Já tivemos pessoas, o Fernando Negrão, por exemplo, que foi juiz, inspetor de judiciária, que foi deputado e foi ministro da Administração Interna. Portanto, ou da Justiça. Justiça. Portanto, não é o primeiro caso que há na história portuguesa. Portanto, não é um problema aí. Agora, o grande problema é este, é que é para um Ministério Central, é um independente. E o Primeiro-Ministro apostou numa pessoa com prestígio técnico, digamos assim, mas que vai ter que ter um suporte político muito forte. E qual é o peso político dele? Esse é o que se vai ver. José Faustino foi uma escolha também logo muito criticada, primeiro até pelo antigo Primeiro-Ministro Passos Coelho. Pois, o Passos Coelho agora tem aparecido, vale o que vale. Eu acho que o doutor Passos Coelho não é o diabo que o pintam, também não é o Deus Nosso Senhor no mundo, não é nada disso. E tem direito a expressar-se. Agora, ele também não tem culpa, cada vez que abre a boca, de darem um relevo tremendo. É sinal que ele sabe gerir bem a comunicação dele. Eu não concordo com ele de forma nenhuma nesse aspecto. Aliás, eu tenho muitas dúvidas já que... Diga uma coisa, ele desferiu por acaso um ataque ao Primeiro-Ministro um bocado despropositado. Sim, porque o ponto aqui é este. Já aqui falámos várias vezes esta coisa das pontes, das portas daqui e da acolá. Qualquer dia tem que ir buscar um indivíduo, qualquer dia, eu até fico com medo, não me venham chamar para ministro, porque estou reformado, estou desligado de tudo, qualquer dia venham-me chamar... Não, quer dizer, isto não pode ser. E, portanto, ele aqui, também um bocado desesperado, o Primeiro-Ministro, teve que ir buscar um indivíduo que tem alguma ambição pessoal, claro. Não é? Fala um bocadinho mais, fala bem, comunica, mas um bocadinho mais, às vezes estica-se. Teve 2 ou 3 casos em que se esticou um bocadinho. Mas, enfim, faz parte das coisas todas. Agora, há uma coisa que eu também estou para ver, não é? Eu estou convencido que ele vai marcar mais pontos, digamos assim, vai ter melhores resultados do que as suas antecessoras. As senhoras boas especialistas naquilo que sabiam fazer, no direito, em tudo isso, mas não ali, pronto, isso são erros. O único problema que tiveram, o único erro que cometeram foi ter aceitado o convite do Primeiro-Ministro. Bom, dito isto, quero dizer o seguinte, eu não acredito que ele consiga fazer uma grande reforma no Ministério da Administração Interna. Porque aquilo está tão cheio de vícios, está tão complicado, tão enredado, como aliás todo o Estado está, mas ali é muito visível. Eu só acredito, e digam o que disseram, só acreditava que alguém pusesse mão naquilo um oficial-general do Exército. Só. E não estou a dizer para vir o almirante, não é isso que eu estou nem a pensar nisso. Aliás, criticava até se ele aceitasse uma coisa desta. Era o que faltava. Não servia, mas falaram nele. Falaram nele. Imenso. De saudades que eles tiveram. Ainda não tem muitas saudades dele e de muita gente. Mas tinha que ser, de facto, um oficial-general que tivesse as estrelas em cima dos ombros para pôr ordem na tropa.
porque aquilo é uma espécie de militar. A polícia tem uma certa coisa, a guarda são militares, embora agora já falem, os bombeiros também têm aquelas coisas, também é um bocado tipo militar. Tem que haver ali ordem na tropa. Os bombeiros até foram... A Proteção Civil em geral? Sim, foram completamente desautorizados. A Proteção Civil é um emaranhado com uma confusão. Na minha opinião, aquela Proteção Civil a nível central, ela está montada, não serve para nada. Depois aquele tenebroso Ciresp, não se percebe bem o que é que aquilo é. E por aí adiante. Quer dizer, eu não acredito. Aliás, eu sou muito cético em relação às reformas em Portugal, como alguém dizia, então te ouvi com muita graça, isto é um país de reacionários e de conservadores, que reagem a tudo o que é reforma, a tudo o que é novidade. Isto, porque entra cada um nas suas quintinhas. Quer dizer, isto é de pasmar, depois de uma tragédia desta, acaba uma autoestrada e está 2 ou 3 dias à espera de ser inspecionada, santo Deus. As pessoas não estão boas da cabeça. Isto é um país que não está bom. Portanto, neste estado mental, bom, agora um bocadinho de ironia também não faz mal. Também podia ser um psiquiatra, também pode conseguir resolver aquilo, mas isso é mais a outro nível. Portanto, tinha que ser mesmo um militar. Portanto, eu não acredito que o atual Ministro da Administração Interna, ainda que seja bem sucedido, e até acredito que seja, não irá muito além dos outros que já foram bons Ministros da Administração Interna, como, por exemplo, o líder do Partido Socialista. Sim. O Carneiro foi um bom Ministro da Administração Interna, mas não fez nada de novo. Não. Pôs alguma ordem na tropa, pouca. Mas reformas não, porque eles não deixam. É impossível reformar aquilo. É assim que chegamos ao final desta revista da semana com José Faustino e Silvério Cunha. O programa está disponível em dnfm.com, também no canal de YouTube, e pode subscrever no YouTube Music para a versão podcast. Receberá sempre uma notificação sempre que existir um novo programa. A revista da semana regressa dentro de 8 dias. Até lá, tenha a continuação de um bom fim de semana e boa semana, claro.